Imagina você que ficou trabalhando o dia inteiro. Pegou aquele busão lotado, abafado e acabou de chegar em casa totalmente exausto, só querendo comer algo e deitar no sofá. Quando você deita a bunda no sofá, você recebe uma mensagem de texto da sua namorada dizendo que ainda tá no trabalho, mas que ela tá muito animada com os planos de aniversário de namoro que vocês têm pra essa noite. Você entra em pânico porque você esqueceu completamente por causa da sua rotina que estava extremamente pesada. Então você pega seu iPhone e pede pra Siri para planejar a noite perfeita de aniversário que começa das 19h30 e termine até meia-noite. A Siri então ela recomenda um ótimo local com uma vista linda para a cidade, reserva o restaurante favorito de vocês, compra um presente em uma loja perto só para você buscar depois e depois ainda sugere uma programação especial pro fim da noite. Parece um mundo dos sonhos, não é mesmo? Bom, a única coisa ruim é que isso não existe. Não é uma realidade. Não tem como a Siri fazer essas coisas automaticamente, uma série de tarefas dessa forma. Mas e se isso fosse possível? Com o avanço da IA que temos hoje, esse cenário é tecnicamente possível e exige hoje um pequeno dispositivo laranja chamado Rabbit, que basicamente faz isso. A ideia é simples, você pede ao Rabbit o que você deseja, ele vai interagir com os aplicativos que já existem para concluir uma tarefa no seu nome. Eu posso até fazer um vídeo sobre ele, mas só existe um problema nesse dispositivo. Tecnicamente você não precisaria dele. Toda essa funcionalidade ela poderia ser facilmente integrada a um smartphone, que seria muito mais simples e muito mais prático. Embora ainda não exista nenhuma funcionalidade como a do Rabbit R1 em algum smartphone, em breve isso vai estar disponível. Se eu parar para pensar, a Google ela já integrou IA em seus dispositivos Pixel e a Samsung fez o mesmo com a introdução do Galaxy S24. A questão que surge é onde que está a Apple em tudo isso? Embora a Siri ela seja praticamente inútil para muitas pessoas, a Apple está secretamente preparando algo nos bastidores e por isso nós vamos olhar o que eles têm feito e por que exatamente a Siri é tão ruim. A Microsoft e a Google ela têm sido grandes investidoras nas áreas de IA. Mas a Apple ela tem ficado muito quieta nesse meio termo aí. Ela mal mencionou IA em qualquer um dos seus lançamentos e produtos recentes, mas nos bastidores eles compraram a maioria das empresas de IA disponíveis no mercado. A Apple, só o ano passado, ela comprou mais de 32 empresas de IA, enquanto a Microsoft comprou 17, a Meta 18, a Alphabet, que é a dona da Google, ela comprou 21. A Apple ela tem gastado cerca de 1 bilhão em empresas de IA, enquanto ela permanece só ali, ó, em silêncio. Essas empresas têm temas desde direção autônoma até design de voz, geração de música, reconhecimento de imagens, que são algumas das especialidades que a Apple vem adquirindo com o passar do tempo ali na miúda. Mas ainda pode ter muito mais empresas ali nos bastidores. Esse silêncio é um comportamento muito comum assim da Apple, para quem já acompanha a empresa faz um tempo. Eles se movem meio que por último, mas sempre se movem no movimento que eles consideram o mais certeiro possível. Eles não inventaram o mouse de computador, a interface gráfica, o smartphone, o tablet, o smartwatch, mas eles revolucionaram todas as categorias, fazendo o melhor que antes. Pelo menos eles vendem muito mais. Então, o que sabemos sobre os esforços e os planos de IA da Apple? Em agosto de 2023, o Tim Cook ele revelou que a Apple tem pesquisado IA generativa faz, muitos anos. Em uma ligação com os investidores, ele disse que eles tendem a anunciar coisas conforme elas chegam no mercado. E esse é o modus operandi da Apple. E ele gostaria de manter isso, até porque grande parte dos investidores eles consideram a Apple como uma empresa muito segura. Enquanto todas as pessoas elas estavam perdendo a cabeça com ChatGPT, Midjourney, todas essas ferramentas, a Apple ela estava trabalhando com as ideias semelhantes a isso muito antes delas serem lançadas. Que é muito louco, né? Desde 2020, a empresa ela montou uma equipe de modelos fundamentais. O objetivo era desenvolver uma IA conversacional semelhante à do ChatGPT, mas com um foco muito mais em Machine Learning on Device e na privacidade. A equipe é composta por 16 pessoas, incluindo ex-engenheiros da Google e o chefe da equipe, John Giandrea, eu acho que é assim que se pronuncia, que era o chefe de pesquisa de inteligência artificial da Google e a pesquisa em busca no Google, o que é o core do negócio deles lá. A Bloomberg relatou em meados de 2023 que a Apple ela criou um grande modelo de inteligência artificial chamado Ajax GPT, que é bem semelhante ao ChatGPT ou ao Lambda do Google,
mas eles dizem que supera o GPT 3.5. Há até rumores sobre a Apple em trabalhar um chatbot de IA chamado Apple GPT, baseado no Ajax que eles estavam fazendo. Embora haja uma data prevista de ser lançado nos próximos meses, praticamente ali no meio de 2024, por enquanto ainda só está disponível dentro ali do meio da empresa. Então vamos ter que descobrir no meio do ano, provavelmente na WWDC. A Apple ela também lançou silenciosamente algumas estruturas e bibliotecas de modelos projetadas para serem executadas junto com seus chips, o M1, M2, M3. E até pode trazer aplicativos de IA generativa para os MacBooks, o que é uma possibilidade também. Mas de acordo com algumas informações e algumas notícias, múltiplas equipes estão trabalhando em vários projetos de IA diferentes dentro da Apple. Então é bastante evidente que houve uma mudança de mentalidade da Apple nos últimos anos nos bastidores. Então, qual será o melhor uso disso? Bom, usar o que eles já têm. A Siri. A própria Siri ela foi uma aquisição da Apple em 2010. Apenas um ano depois, o sistema incorporado dentro do iPhone, ele tem frustrado os usuários desde aquela época. O que é engraçado, porque naquela época, praticamente a Apple estava muito à frente no que se tratava de assistente de voz. Mas agora a Siri está bem abaixo da Google e da Amazon quando se fala desses tipos de produtos, digamos assim. Em 2023, em abril especificamente, um relatório bem chocante veio à tona e explicou tudo. Nos últimos 5 anos, aproximadamente, a equipe da Siri dentro da Apple se tornou um caos total. Os funcionários e gerentes eles discutiam sobre a direção do assistente e no final não houve nenhum progresso significativo bem feito ali. E a gente consegue ver porque a gente usou, né? A gente tentou usar. Os engenheiros da Siri, eles não tinham ferramentas para ver o quanto os usuários estavam usando a Siri e com que frequência eles estavam usando. Os engenheiros, eles imploravam por mais dados para melhorar a Siri, mas a liderança ela não ouvia isso. Ela focava na privacidade. Os executivos da Apple, eles queriam manter os desenvolvimentos futuros da Siri no dispositivo, sem conexão de rede, a um grande modelo de IA executado em um servidor, o que colocava os esforços da Apple em desvantagem. Os executivos da Apple eles dispensavam respostas de ida e volta da Siri porque seria muito difícil de controlar. O próprio Tim Cook, bem como outros executivos sêniores, eles se recusaram a ter respostas geradas por IA. Ao invés disso, eles optaram por uma equipe de 20 redatores, imagina, 20 pessoas lá criando respostas pré-escritas. Então, em vez de usar IA, vamos deixar umas pessoas pensando em todas as possibilidades possíveis, escrevendo, que é meio bizarro, né? A obsessão da Apple com controle escrito sobre a experiência do usuário, ela está em conflito direto com as respostas livres que a IA generativa pode usar. Então, por um lado, a Apple ela quer ter controle de tudo que a pessoa vai receber por escrito ali pela Siri. E por outro lado, a IA generativa a gente não consegue ter totalmente controle de tudo que vai ser recebido. O que dá um conflito ali, ó, do que a experiência do usuário ela pode ser afetada, digamos assim. E a Apple não gosta disso. Em 2019, a equipe de design da Apple ela rejeitou repetidamente um recurso em que os usuários eles poderiam relatar uma preocupação ou um problema com a resposta da Siri. Os engenheiros de machine learning estavam basicamente trabalhando no escuro e não podiam melhorar o sistema. Mas por que eles fizeram esse tipo de escolha? Bom, a alta administração da Apple ali, ela queria que a Siri parecesse saber de tudo e não dar oportunidade para que as pessoas falem, nossa, será que ela não sabe? Então, os funcionários eles começaram a se frustrar e começaram a sair da Apple porque a Apple era muito lenta para tomar decisões relacionadas à IA e simplesmente eles tinham medo de cometer os erros. O próprio Tim Cook praticamente implorou pessoalmente para todos os engenheiros descontentes eles permanecerem na empresa, mas muitos deles eles deixaram a empresa para trabalhar em outros modelos de linguagem, como o da Google. Houve uma tentativa muito grande de tentar reconstruir a Siri do zero com um projeto chamado Blackbird. O projeto ele tinha como um intuito principal tornar a Siri mais rápida, mais leve e modular. No entanto, ele foi cancelado por 2 líderes mais sêniores da equipe da Siri, que defenderam o seu próprio projeto, o Siri X. E quando você pensou que as coisas não poderiam piorar, o grupo que trabalha no headset de realidade mista da Apple, o Vision Pro, estava tão descontente com as capacidades da Siri que resolveu criar o seu próprio sistema de voz. E é assim que você sabe que as coisas elas estão ruins. Todos esses problemas eles explicam por que a Siri não estava indo muito bem e não é por falta de tentativa. Isso que é o pior.
Havia simplesmente muito atrito e confusão dentro da equipe. Mas qual será o futuro da Siri? De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, o próximo iOS 18 ele pode introduzir atualizações significativas para o iPhone. Segundo ele, a tecnologia de IA generativa da Apple ela pode melhorar significativamente a Siri. E segundo o relatório do The Information, a Apple planeja usar grandes modelos de linguagem para tornar a Siri muito mais inteligente. Idealmente, a Siri ela deveria ser capaz de realizar tarefas complexas a partir de um simples comando de voz. Se isso se tornar realidade, seria um avanço gigantesco para a Siri, mas também significa que os dias do Rabbit R1 eles estão contados. Até as empresas de IA adquiridas pela Apple em sua nova onda de compras desde 2017 e principalmente 2023 indicam um grande avanço que vai acontecer na Siri. Sabemos que a Apple ela comprou a Inductive para melhorar os dados da Siri, o Voices para ajudar a Siri a entender a linguagem natural, a PullString para tornar as funcionalidades da Siri mais fáceis de implementar para os desenvolvedores iOS. Então, depois de todos esses conflitos dentro da equipe da Siri, esses avanços eles podem ser uma mudança muito bem-vinda para a Apple e para todos os usuários da Siri do mundo inteiro. Falando nisso, uma vantagem que a Apple tem sobre os seus concorrentes é que ele já tem os dispositivos na mão de mais de 1 bilhão de usuários. Com isso em mente, a Apple finalmente ela pode aproveitar a IA no dispositivo, ao contrário da computação em nuvem que grande parte dos modelos de linguagem utilizam. A IA no dispositivo ela é executada dentro ali do próprio dispositivo, eliminando a necessidade dos servidores em nuvem e até uma conexão com a internet. E isso pode oferecer um desempenho mais rápido, mais seguro e mais confiável para a inteligência artificial. A Apple ela desembolsou mais de 200 milhões para adquirir a Exodus AI. Isso foi para melhorar as capacidades de processamento do dispositivo. E como nós sabemos, a Apple ela tem a arquitetura dos chips dela, de praticamente todos os dispositivos, a arquitetura ARM, que tem redes neurais de processamento personalizadas para construir os seus laptops, os seus relógios, os seus telefones e os seus tablets. E estar no controle completo de todos os componentes, tanto de hardware quanto de software, faz com que a Apple ela tenha uma integração, eficiência, além da execução de toda essa combinação ser muito melhor do que qualquer coisa na concorrência. É uma ótima posição para a Apple integrar esses sistemas com IA dentro do próprio dispositivo. E a Siri ela tem ficado cada vez mais estagnada em termos de funcionalidade há muitos e muitos anos. E isso poderia ser um avanço significativo que proporcionaria uma experiência muito melhor para os usuários de iOS e até para os outros dispositivos da Apple, né? Se você já tem uma ferramenta como a OpenAI, o ChatGPT, isso diferencialmente vai ser um ponto de diferenciação. Em alguns anos, o que eu consigo pensar é que todas essas empresas elas terão seu próprio modelo de linguagem semelhante ao GPT. Então a vantagem da Apple é muito única em comparação com os outros construtores de modelos. A vantagem principal é que eles têm os dispositivos na mão dos consumidores. Então mais de 1 bilhão de usuários, mais de centenas de milhões de pessoas, eles podem acessar essas funcionalidades no iOS, no macOS, no iPadOS, da noite para o dia. Isso é uma vantagem de acesso ao mercado que praticamente ninguém tem, já que a Google ela depende do fabricante do celular para receber as atualizações. Olhando para os bastidores, está claro que a Apple ela não está dormindo no ponto, mas ela está mais atrasada do que nunca nesse mercado que está surgindo. A IA está se movendo muito mais rápido, então será mais interessante ver como eles lidam com isso e junto com os conflitos internos dentro do seu departamento da Siri. Mas então, o que você acha? A Apple está atrasada ou você acha que elas vão surpreender a todos com uma visão muito mais polida de IA? Me conta aí nos comentários. Caso você queira saber minhas previsões da Apple esse ano, tem esse vídeo aqui do lado falando sobre todos os produtos que podem ser lançados por ela. Clica aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Um beijo e até mais.